Em meio às Escrituras Sagradas, um evento extraordinário emerge como uma luz brilhante, marcando a jornada de Jesus e revelando sua verdadeira identidade aos discípulos. A Transfiguração, esse notável momento de glorificação do corpo humano de Jesus, ocorreu após uma profunda reflexão sobre sua missão e a resposta fundamental à pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Conduzindo os discípulos a Cesareia de Filipe, à sombra de um templo dedicado a César Augusto, Jesus desencadeou uma série de revelações que culminaram na grandiosa manifestação de sua divindade em um monte elevado. Acompanhe-nos nesta jornada espiritual, enquanto exploramos os significados profundos por trás da Transfiguração, seus personagens-chave como Moisés e Elias, e a mensagem transcendental que ecoa até os dias de hoje. A Transfiguração de Jesus emerge como um dos eventos mais notáveis nas Escrituras Sagradas. Este episódio representa a glorificação do corpo humano de Jesus, marcado por uma transformação em sua forma física. Sua ocorrência sucedeu à revelação da verdadeira identidade de Jesus aos discípulos, quando ele os conduziu a Cesareia de Filipe, uma localidade situada a 25 milhas ao norte do Mar da Galileia. Nesse lugar, erguia-se um templo dedicado ao imperador romano César Augusto. Ao questionar seus seguidores, Jesus indagou: quem afirmam os homens ser eu, o Filho do Homem? Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 15. Ao alcançar a região de Cesareia de Filipe, repetiu a pergunta aos discípulos sobre as opiniões acerca do Filho do Homem. As respostas variaram, mencionando João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Em seguida, Jesus dirigiu a pergunta de forma mais pessoal: e vocês, quem dizem que eu sou? A especulação sobre Jesus entre os espectadores era abundante. Alguns, como Herodes Antipas, consideravam-no como João Batista ressuscitado ou um dos profetas do Antigo Testamento. Contudo, após os discípulos compartilharem diversas opiniões sobre Jesus, ele chegou à essência da questão: e vocês, quem dizem que eu sou? O termo vocês aqui é plural, evidenciando que a pergunta se dirigia ao grupo como um todo. A resposta pronta e correta veio de Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus reconheceu e abençoou Simão, filho de Jonas, por não ter sido revelado a ele por meios humanos, mas pelo Pai Celestial. Jesus ainda acrescentou que Simão era Pedro, e sobre essa rocha edificaria sua igreja, assegurando que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 16 a 18. Simão Pedro reafirmou prontamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus endossou essa significativa confissão de fé, elogiando Deus Pai por revelar tal verdade a Pedro e abençoando-o. Esse momento propiciou espaço para um anúncio de Jesus, algo tão grandioso que nem as forças infernais poderiam impedir: a Igreja. A partir desse ponto, Jesus iniciou a explicação de sua missão aos discípulos, destacando a necessidade de sua ida a Jerusalém, onde enfrentaria sofrimentos pelas mãos dos anciãos, principais sacerdotes e escribas, culminando em sua morte e ressurreição ao terceiro dia. Essa revelação da missão de Jesus sucedeu à confirmação de sua identidade aos discípulos. Ele comunicou a necessidade de dirigir-se a Jerusalém, enfrentar sofrimentos provocados por líderes religiosos, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Em termos diferentes, Jesus resumiu a essência do Evangelho durante a Transfiguração. Após um intervalo de 6 dias, conduziu Pedro, Tiago e João, irmão de João, a um monte elevado, isolados. No local, manifestou sua transfiguração diante deles, irradiando um rosto semelhante ao sol, e suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 e 2. Após discutir sua identidade, missão e o ônus do discipulado, Jesus guiou Pedro, Tiago e João a um monte elevado. Nesse momento sobrenatural, ocorreu a transfiguração, revelando aos 3 pescadores judeus a magnificência do futuro rei e de seu reino. Com a compreensão dos discípulos sobre a identidade de Jesus, o próximo incidente transcorreu de maneira natural. Jesus levou Pedro, Tiago e João ao topo da montanha, além da linha de neve, onde experimentaram a transfiguração. Descrevendo o evento, Pedro mencionou que as vestes de Jesus tornaram-se mais brilhantes do que qualquer agente de branqueamento terreno poderia alcançar, utilizando a palavra detergente ou fulão, expressão daquela época.
A luz irradiava de dentro para fora das roupas de Jesus, revelando sua glória. Ele encontrou Moisés e Elias para discutir sua saída, durante a qual realizaria uma libertação para seu povo, conforme relata Lucas. O ponto crucial do Evangelho é a compreensão dos discípulos sobre quem é Jesus. Ele é o Cristo, o Messias. Essa percepção é também relevante para os leitores, representando a boa notícia transmitida por Marcos em seu Evangelho, expandida por Mateus e Lucas. Seu rosto e vestes tornaram-se luminosos como o sol e a luz ardente, uma representação visual de sua divindade, assim como a nuvem gloriosa ou Shequina representava a presença de Deus no Antigo Testamento. A visão antecipava a aparência do Senhor Jesus ao retornar para estabelecer seu reino. Ele não será mais conhecido como o Cordeiro Sacrificial, mas como o Leão de Judá. Todos que o veem o reconhecerão como Deus, o Filho, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse momento, Moisés e Elias apareceram, representando dois personagens proeminentes do Antigo Testamento, indicando que pessoas que faleceram, como Moisés, possuem compreensão cognitiva e capacidade de comunicação. Eles simbolizam todos os que integram o reino de Deus, os arrebatados que não experimentarão a morte, como Elias, e aqueles que morrerão e estarão com o Senhor, como Moisés. Além disso, Moisés representava a lei, enquanto Elias representava os profetas, juntos abarcando todo o Antigo Testamento. Junto aos discípulos, simbolizam tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ambos centrados em Jesus. Pedro dirigiu-se a Jesus: Senhor, é gratificante estarmos aqui. Se desejares, farei 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Enquanto falava, uma nuvem resplandecente os envolveu, e uma voz emanou da nuvem, declarando: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto no chão, atemorizados. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 4 a 6. Pedro, sempre expressivo quando ninguém mais se manifestava, exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Propôs construir 3 abrigos, um para cada figura presente. Enquanto falava, uma nuvem deslumbrante apareceu, e uma voz disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Deus Pai interrompeu Pedro para validar seu único filho, o Rei dos Reis, de forma verbal e visual. Qual foi a reação dos discípulos? Ficaram com medo e prostraram-se com o rosto no chão. Demonstraram sabedoria ao levar a sério o Deus Santo e Todo-Poderoso do céu e da terra. Jesus, ao se aproximar, tocou-os e disse: Levantem-se. Não tenham medo. Ao erguerem os olhos, viram somente Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 7 e 8. Por quê? Porque Jesus não é apenas um entre muitos servos fiéis de Deus, ele é superior a todos eles. Os ministérios de Moisés e Elias convergiam para Cristo, sendo ele o foco de toda a Escritura, como indicado em Lucas 24, versículo 27. Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou aos discípulos o que as Escrituras diziam sobre ele. Ao descerem do monte, Jesus instruiu-os a não revelarem a visão até a ressurreição do Filho do Homem, conforme Mateus 17, versículo 9. Essa instrução visava evitar confusão e proclamações prematuras de Jesus como Rei, sendo crucial que a ressurreição fosse parte integrante da mensagem do reino. Os discípulos, intrigados com a possível vinda de Elias antes de Cristo, questionaram Jesus. Ele esclareceu que Elias já havia vindo, referindo-se a João Batista, o precursor. Embora os líderes não o reconhecessem como tal, perseguiram Jesus, o Filho do Homem, que estava prestes a sofrer nas mãos deles, como registrado em Mateus 17, versículos 10 a 13. Moisés, um líder venerado pelos judeus, é sobrepujado por Jesus nos Evangelhos, onde aparece ao lado de Moisés e Elias. A vida de Moisés é marcada por eventos notáveis, incluindo seu encontro com Deus através da sarça ardente. Sua hesitação em liderar os israelitas é superada por Deus, que prometeu acompanhá-lo e realizar maravilhas. Moisés, apesar de suas limitações, tornou-se um instrumento nas mãos de Deus. Deus, curiosamente, não revelou detalhes sobre a morte de Moisés, criando um mistério em torno do destino do grande profeta.
Impedido de entrar na terra prometida, sua vida culminou com uma visão da terra pela qual conduziu os israelitas. Aos 120 anos, sua vitalidade permaneceu, mas sua desobediência em Meribá-Quiribe custou-lhe a entrada em Canaã, como indicado em Deuteronômio 34, versículo 7. Elias, embora não tenha um livro próprio, é destaque nos livros dos reis. Seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo é um episódio notável. Originário de Gileade, Elias é reconhecido como um dos melhores profetas de Israel, contribuindo significativamente para a narrativa bíblica. O Monte Carmelo, com uma extensão de 12 milhas, adentra o oceano ao norte de Israel, destacando-se por uma vasta depressão em sua extremidade leste, onde 30.000 pessoas poderiam se reunir. Eliseu, sucedendo Elias, buscou uma porção dobrada do espírito de seu antecessor, expressão frequentemente mal interpretada como um pedido para ser 2 vezes mais poderoso. Na verdade, reflete uma prática hereditária, onde o primogênito recebia uma porção dobrada para assumir responsabilidades na empresa familiar. Ao solicitar essa porção, Eliseu buscava ser o herdeiro e sucessor de Elias, conforme orientado por este último. Elias, diferentemente de muitos, não experimentou a morte, ascendendo ao céu em um redemoinho testemunhado por Eliseu. O manto de Elias, ao cair, foi recolhido por Eliseu, inaugurando seu ministério marcado pela separação do rio Jordão e a promessa da presença divina. Enoque e Elias são únicos na Bíblia, sendo levados ao céu sem passar pela morte. Enoque andou com Deus e foi levado, conforme Gênesis capítulo 5, versículo 24. Elias, subindo em um redemoinho, é outro exemplo, narrado em 2 Reis capítulo 2, versículo 11. O Monte Carmelo, palco do confronto entre Elias e os profetas de Baal, reafirma-se com suas características geográficas notáveis. Moisés e Elias, associados à lei do Antigo Testamento, encontram seu cumprimento em Jesus, que veio para satisfazer os mandamentos da lei e oferecer uma solução para o pecado. A transfiguração, ocorrida após a confissão de Jesus como Cristo, revela sua glória a Pedro, Tiago e João. Elias, um proeminente profeta, e Moisés, representando a lei, aparecem na cena, atestando o cumprimento em Jesus. A voz de Deus, confirmando a filiação de Jesus, ecoa durante a transfiguração. A afirmação de que ele é o Filho amado, com quem Deus está satisfeito, simboliza o reino vindouro de Jesus. A cena prenuncia sua plenitude, conforme indicado por sua própria declaração sobre a vinda do Filho do Homem em seu reino, proporcionando aos discípulos uma visão da glória divina.